Romanos, capítulo 14, vídeo 2. Então, a gente viu essa tolerância que a gente deve ter entre os irmãos, né? Tolerar o fraco na fé, recebê-lo como Cristo nos recebeu, né? Cristo não olhou a nossa beleza, como a gente era, a gente veio a Ele cheio de defeitos, cheio de pecados, e Ele nos recebeu, nos limpou, nos aceitou. E também tem o caso daquele que é forte, né, que acha que ele pode tudo, o dia não interessa, pode comer qualquer coisa, pode beber qualquer coisa. Então, esse não deve desprezar, né, o fraco. E o fraco não deve julgar o forte, né? Porque todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, que é o tribunal dos galardões, né? Que é o tribunal de prêmio. Galardão é prêmio. Então, se galardão é prêmio por obra. Galardão é fruto da obra, não da fé. Claro que a obra e a fé andam de mãos dadas, né? Porque a obra que você deve fazer por causa da fé que você tem, né? Mas é uma beleza, né, que você está salvo, que aquele que tem Cristo tem a vida eterna. Foi isso tudo que Paulo vem ministrando desde o começo da carta, né? A grande doutrina da justificação pela fé, que a salvação é de Deus, não é do homem. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas agora nós estamos falando de obras. Obras geram galardões. Você pode ganhar ou perder, né? Depende da sua ação. Não tem nada a ver com ganhar e perder salvação, mas com ganhar e perder o prêmio. Uma coisa que me tem abençoado muito em Hebreus, voltando para Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 12, porque muita gente chega assim, eu recebi Jesus e imagina que eu cometi um pecado e de repente eu saí, briguei com minha mulher, briguei com meu marido, de repente eu fui atropelado no meio da rua, será que eu vou perder a salvação? Sua noção de salvação é muito pequena, né? Porque nós já chegamos à Assembleia, nós já chegamos ao Monte Sião, nós não chegamos ao Monte da Lei, nós chegamos ao Monte da Graça, ao Monte Sião. Hebreus 12, 22, chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Já chegamos, o escritor de Hebreus fala, e a universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, você já está, que estão inscritos nos céus. Deus escreveu você no livro dele, né? E nada vai te separar do amor dele. Ele te retém nas suas mãos, ele não vai te lançar fora. A Deus, o juiz de todos, e chegamos a Deus, que é o juiz, que é o tribunal de Cristo, né? E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eu amo essa frase, né? Eu vou voltar a ela. E é Jesus o mediador de uma nova aliança. Já chegamos ao sangue da aspersão, já fomos aspergidos pelo sangue que fala melhor do que de Abel. Não rejeita aquele que fala, porque se não escapar aqueles que rejeitaram, que na terra os advertia, muitos menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, né? Ele não está falando de um desvio para perder a salvação, né? Não se desvie da verdade do Senhor, que pode te salvar e acolher, entrar e vivificar o seu espírito. Mas voltando aqui, que nós chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Como eu entendo isso? Eu entendo que quando você é salvo, né? Seu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus te conheceu antes da fundação do mundo.
Deus te predestinou para ser conforme o Filho dele antes da fundação do mundo. Aí, de repente, ops, cometeu um pecado, então está perdido. Não, você chegou ao espírito dos justos aperfeiçoados. Como eu posso entender esse texto? Quando você morre, ou está morrendo, ou na segundo mortal, o seu espírito é aperfeiçoado, porque nós não alcançamos perfeição na terra, nós só alcançamos perfeição na passagem da terra para o céu, né? Senão ninguém seria ressuscitado e ninguém seria arrebatado, porque todo mundo peca, né? Mas você pertence ao Filho de Deus e ele vai te aperfeiçoar até o fim, como está escrito que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Voltando a Romanos 14, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão, né? É claro, eu sei, estou certo, Paulo sabia e estava convicto disso, certo, no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesmo é imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. O que ele está falando aqui, né? Ele está resumindo o que ele falou até o versículo 12, né? O que é isso, né? Nenhuma coisa é imunda. Claro que ele está falando de comida, bebida, guardadias, coisas desse tipo. Não está falando de pecado, né? Mas de coisas que podem nos levar a pecar ou não. Mas se por causa da comida, ou bebida, ou qualquer outra coisa semelhante, como dias, né? Ele usa comida como um exemplo, tá? Se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Por causa da comida você vai, porque o outro come, ou se não come, ou se não come, o outro come, ou você come, o outro não come, você vai criticar, vai abaixar, né, o irmão, né? Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, né? Não deixa a blasfêmia, né? Não perde a bênção de Deus, né? Não blasfema do que você não entende, né? Porque a lei do amor está acima de tudo. Olha 1 Coríntios 8,13. Por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Não deixe ser blasfemado pelo que você come. Não deixe que a consciência do outro te condene, pois ele pensa que para ele o que você fez é errado ao comer. Então, se tem um irmão que fica escandalizado porque você bebe alguma coisa, sei lá, vinho, cerveja, o que for, né? Até cachaça, então, não deixe que ele o veja bebendo essas coisas, porque senão ele vai ficar escandalizado, né? Porque é uma coisa tremenda, isso é parte da humanidade, né? Se você é forte, se você tem liberdade, então não use da sua liberdade para punir, açoitar o irmão. Por quê? Versículo 17 ele explica. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, no reino de Deus, né, nós somos participantes do reino, temos dificuldade, muitas vezes, de sermos equilibrados, né, como os fariseus, né? Os fariseus diziam que Jesus era comilão e beberrão. E diziam que João Batista tinha demônio, porque não comia nem bebia, mas Jesus comia e bebia, então eles chamaram ele de comilão e beberrão. Imagina,
né? Um dia alguém chegou para mim e falou: ah, o vinho que Jesus fez no casamento era suco de uva. Eu já li isso. Era um tipo de vinho. Suco de uva nunca vai ser um tipo de vinho, ok? E que Jesus nunca ia tomar vinho de verdade. Agora, é engraçado, quando a pessoa me falou isso, eu comecei a rir. Por que você está rindo? Porque é engraçado chamar Jesus de beberrão porque ele tomava suco de uva. É ridículo, né, irmãos? Jesus bebia vinho, sim, né? Mas ele não ficava bêbado, ele ficava alegre, porque o vinho alegra, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas para quem fica escandalizado, como o exemplo de Jesus ao pagar o imposto da didracma, né, que ele mandou pescar o peixe, tirar a moeda na boca do peixe, ele disse que ia dar o imposto para não escandalizar os irmãos lá, judeus, porque ele era o dono do templo, ele é isento desse imposto, não? Então, cuidado, né? Vamos em frente. Então, porque quem nisto serve, versículo 18, quem nisso serve é Cristo, quem nisto serve é Cristo, é agradável a Deus, é aceito por todos os homens, né? Que se você vive, né, na beleza do reino de Deus, então fique feliz, né? Seja como os fariseus, porque o reino de Deus é o grande tema da Bíblia, né? Um dos grandes temas. Ele vai ser estabelecido, né? Jesus andou pregando o evangelho do reino, né? Interessante, Jesus disse que veio para cumprir as promessas a Israel. E ele falou várias parábolas do reino, né? Então, eles esperavam um rei que iria derrotar os romanos, estabelecer o reino de Israel, colocar a bota de Israel sobre o pescoço dos gentios, e Israel iria reinar sobre o mundo. É incrível, porque até hoje muitos defendem essa ideia, né, que é como se Deus tivesse compromissado, eu li isso, a cumprir as promessas a Israel em relação ao reino físico de Jesus no mundo. Mas Jesus disse que o reino dele não era desse mundo, e ele veio propor um novo reino. E o reino era para aquele dia, aquele tempo. O reino está no meio de vós. Ele falou, já estava o reino. Mas eles não entenderam esse reino, porque esperavam um outro tipo de reino. É um reino humano, como muitos até hoje esperam. Aí você deve questionar se Jesus vai mesmo reinar fisicamente na terra ou se esse reinado já é no Espírito, né? Como ele fez quando ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, que o Senhor ilumine o seu coração, te dê sabedoria sobre essas coisas.